Ilha das Cobras. A Ilha da Queimada Grande, mais conhecida como Ilha das Cobras, se encontra no Oceano Atlântico a 35 quilômetros ao sul da costa do estado de São Paulo. Este verdadeiro paraíso na terra, longe da civilização, poderia ser um excelente local para umas férias exóticas. No entanto, qualquer turista em sã consciência teria medo de pisar aqui. O problema é que a bela ilha é o maior terrário natural do nosso planeta. Na Ilha das Cobras não existe nenhuma casa e nenhum hotel sequer. O único habitante, além das cobras, é um solitário farol que funciona em modo automático. O número de répteis neste cantinho do Brasil é realmente impressionante. Na ilha existem em média até 5 répteis mortais por metro quadrado. Justamente na Ilha da Queimada Grande pode ser encontrada uma das cobras mais perigosas do nosso planeta, a jararaca ilhoa, dona de um dos venenos mais letais. Mas se você acha que de algum modo conseguiria se livrar dessas cobras, temos outra má notícia. A picada dela causa uma necrose praticamente instantânea dos tecidos. A consequência de um ataque desse réptil é sempre o mesmo: a morte. Preocupado com a segurança das pessoas, o governo brasileiro proibiu todas as visitas a esta ilha. Mas se você gostaria de ter pelo menos uma pequena experiência desse local proibido, é possível navegar ao redor da ilha a bordo de um barco ou até mesmo mergulhar nas águas ao seu redor. Silo global de sementes. Se uma guerra nuclear ou outro cataclismo global destruir a civilização, o silo do dia D, ou o silo global de sementes, poderá salvar aquelas pessoas que conseguirem sobreviver. Este túnel secreto está localizado na ilha norueguesa de Spitsbergen. Ali estão armazenados as sementes de todas as principais culturas agrícolas mundiais, no caso de que aconteça algum apocalipse. O lugar não foi escolhido por acaso. A probabilidade de terremotos na região é praticamente zero. E o permafrost é capaz de assegurar a sobrevivência das sementes, mesmo que o equipamento de refrigeração falhe. Todas as amostras são armazenadas em envelopes selados, embalados em sacos plásticos especiais, que por sua vez são colocados em recipientes. O local tem um espaço suficiente para armazenar 4,5 milhões de sementes. Dá para imaginar? Esse bunker possui portas à prova de explosão e câmaras isoladas especiais. A Noruega pagou sozinha 9 milhões de dólares por este projeto único, embora cada país do mundo esteja representado separadamente no silo. Não precisamos nem explicar por que o acesso a este armazém é altamente restrito, não é mesmo? No entanto, um passeio virtual pelo silo global de sementes pode ser feito por qualquer pessoa a qualquer momento. Área 51. Agora falaremos de um projeto muito maior e mais misterioso, em todos os aspectos. A Área 51 é uma base militar que fica a 133 quilômetros de Las Vegas. O alto nível de confidencialidade em torno desta instalação gerou um grande número de mitos e lendas. Os principais, é claro, estão relacionados aos alienígenas. Alguns acreditam que existem restos de extraterrestres armazenados nessa base. Achamos que tudo isso não passam de rumores, mas há algo interessante ali sim. Por exemplo, a Área 51 serve como campo de testes para as mais modernas aeronaves norte-americanas. Em várias ocasiões, a base foi usada para testar os caças furtivos F-117, os aviões de reconhecimento U-2 e os potentes veículos alados. O misterioso projeto Aurora, para a construção de uma aeronave que pode alcançar velocidades hipersônicas, também está relacionado a esta instalação militar. O tráfego aéreo sobre a Área 51 é proibido, assim como qualquer aproximação do local por via terrestre. Mas será que isso realmente seria um problema nessa nossa era de altas tecnologias? As imagens registradas por satélite dão uma boa ideia da estrutura da base militar. Não há nada fora do comum, apenas bunkers e outras coisas características de tais objetos. Mas apesar de tudo isso, a Área 51 continua sendo uma fonte de inspiração para muitos escritores de ficção científica. Cavernas Lascaux.
Entre os lugares mais proibidos do nosso planeta estão até mesmo alguns patrimônios culturais. É o caso das cavernas Lascaux, descobertas na França em 1940, por exemplo. Neste lugar foram encontradas muitas pinturas rupestres, que datam de cerca de 15 mil anos antes de Cristo. Nas imagens é possível ver touros, carneiros, cavalos, veados e outros animais. Mesmo não sabendo exatamente o que os desenhos representam, é bastante fácil adivinhá-lo. Mas por que a caverna é fechada para pessoas não autorizadas? O problema é que pouco depois do descobrimento do local, nos anos 50, cerca de 1000 pessoas visitavam as cavernas por dia, o que levava à produção de dióxido de carbono e vapores úmidos. A caverna então começou a sofrer com um problema peculiar. Os desenhos começaram a ficar cobertos em algas microscópicas. Para proteger estas imagens de valor cultural inestimável, o governo francês restringiu o acesso à instalação. No entanto, em 1987, foi inaugurada uma cópia exata da caverna, chamada Lascaux II. Ela está localizada a apenas 200 metros das cavernas originais e somente um bom especialista seria capaz de distinguir as novas imagens dos desenhos pré-históricos. Fort Knox. Esse nome soa familiar? Fort Knox é uma cidade militar com uma área de 440 km², localizada no estado do Kentucky. Mas hoje não falaremos sobre a própria cidade, mas sobre a base militar de mesmo nome, na qual parte da reserva de ouro dos Estados Unidos é armazenada. Para ser mais específico, em Fort Knox estão guardadas 4.582 toneladas desse metal precioso, cujo valor estimado é de cerca de 180 bilhões de dólares. Portanto, não é de se surpreender que essa instalação de armazenamento seja considerada um dos lugares mais protegidos do mundo. Só para vocês terem uma ideia, o cofre de Fort Knox é protegido por 300 mil soldados, armados não só com armas de fogo, mas também com tanques e helicópteros. O prédio em si tem paredes de granito cobertas com uma camada de concreto e a porta principal pesa cerca de 25 toneladas. Em seu interior, existe uma reserva de alimentos e um gerador de energia para que a estrutura possa funcionar de forma autônoma por um longo período de tempo, caso seja necessário. Mount Weather. Apesar do seu nome, este não é um centro meteorológico. O Mount Weather é um centro de operações urgentes que serve como um esconderijo para representantes militares e políticos norte-americanos de alto escalão, no caso de uma ameaça em grande escala. Nos Estados Unidos, existe o conceito de continuidade de governo, que faz com que este centro, localizado na Virgínia, seja uma ferramenta governamental muito importante. Além disso, o Mount Weather é capaz de oferecer comunicações de rádio aos serviços federais e de segurança. O presidente do país tem acesso direto a estas informações, o que garante a transmissão instantânea de todos os dados disponíveis. De acordo com dados oficiais, no dia do ataque terrorista de 11 de setembro, do qual você provavelmente já deve ter ouvido falar, os membros do Congresso dos Estados Unidos foram evacuados e levados para esse centro. No entanto, a segurança das autoridades depende não apenas da base secreta. O sucesso da operação, em primeiro lugar, depende da rapidez com que os serviços de inteligência são informados sobre a ameaça que se aproxima. O mais curioso é que não existe nenhum único civil que tenha visitado este lugar. O acesso está disponível apenas para alguns poucos escolhidos e apenas em situações de emergência. Parece que as bases secretas e bunkers militares norte-americanos não são mesmo coisas de ficção. Ilha Sentinela. Agora falaremos de um lugar que, além de ser proibido, representa um sério perigo às pessoas. A Ilha Sentinela é um habitat tribal localizado na Baía de Bengala. Nela vivem tribos aborígenes muito agressivos. Este é o principal motivo para a inacessibilidade da ilha. A população deste lugar é de cerca de 400 pessoas e não há informações oficiais sobre como elas chegaram até o local. A Ilha Sentinela está sob a administração do governo indiano, mas na realidade nada é realmente administrado. A última tentativa das autoridades indianas de garantir a segurança da tribo local não recebeu a aprovação dos aborígenes e terminou com pedras e lanças sendo arremessadas. Já deu para entender que esse lugar não é nada turístico. Escritório 39.
O nome desse lugar se parece com o nome de algum filme de terror. Reza a lenda que nesse local ocorrem os mesmos eventos que em filmes de terror ou em filmes de ação. E isso não seria surpreendente, já que o Escritório 39 está localizado na cidade de Pyongyang, a capital da Coreia do Norte. Apesar da natureza ilegal das operações que dizem que ocorrem detrás das portas deste escritório, esta é uma instituição governamental, ou seja, o governo norte-coreano está ciente de todos os processos que acontecem nesse lugar secreto. De acordo com alguns relatos, o Escritório 39 é lugar de várias fraudes ilegais, como por exemplo a falsificação de documentos, a produção de dinheiro falsificado e a venda de armas. Obviamente, os cidadãos comuns não têm acesso ao local. Aconselhamos todos a ficar longe deste lugar. Vai que de repente você se torna a testemunha indesejável de uma operação ilegal e acaba tendo que responder por isso. Ilha Nihao. O próximo lugar onde os meros mortais não podem entrar é a ilha de Nihao. Ela é parte de um conjunto de ilhas pertencentes ao Havaí. O acesso à ilha é permitido somente aos cerca de 130 moradores e seus parentes. Na ilha Nihao não existe uma única loja, restaurante ou qualquer outro desses locais adorados pelos residentes urbanos. Nessa ilha existe apenas uma escola sem eletricidade, cuja única fonte de iluminação é o sol. É justamente o astro-rei que fornece toda a energia utilizada pelos habitantes da ilha. Nihao é propriedade de uma certa família Robinson, que a comprou em 1864 do governo das Ilhas Havaianas. Existem alguns passeios exclusivos que permitem aproximar-se um pouco desse misterioso canto da nossa terra. No entanto, os turistas curiosos podem apenas caminhar ao longo da costa da ilha, e nada além disso. Nenhuma alma em todo o planeta tem o direito de interferir na vida dos habitantes de Nihao. Portanto, só nos resta observar as belas fotos desta maravilhosa ilha. Pirâmide de Baal. Esta desabitada ilha australiana é a rocha vulcânica mais alta do planeta Terra. Sua altura é de 562 metros e a largura máxima de sua base é de apenas 200 metros. Na base da pirâmide de Baal se encontra o continente da Tasmânia. Este é um enorme planalto inundado cujo topo é a Nova Zelândia. Imagine só o quanto ela se estende sob a água. E ainda assim é a maior ilha vulcânica acima do nível do mar. Durante muitos séculos, as erupções vulcânicas expeliram grandes quantidades de magma que se solidificaram por camadas e deram origem a esta incrível criação da natureza. Mas o que há de tão proibido nessa ilha? O problema é que durante muitos anos as pessoas tentaram alcançar o cume da pirâmide natural. Expedições e mais expedições chegavam até o local com esse objetivo. No entanto, pouquíssimas pessoas conseguiram alcançar sua meta. A maioria dos alpinistas se feria ao tentar escalar a pirâmide e alguns até morriam. Para pôr um fim aos constantes acidentes na pirâmide de Baal, a escalada da rocha foi proibida em 1982 e a partir de 1986 o simples acesso à ilha também foi proibido. Hoje em dia, mesmo no auge da temporada turística, dificilmente há viajantes que desejam visitar esta ilha vulcânica que faz parte da lista do Patrimônio Mundial da Unesco. Nela não existem pessoas, nem restaurantes, nem mesmo uma praia, ou seja, não há nada de interessante para os residentes urbanos modernos. Pessoal, conte para nós se vocês já conseguiram chegar perto de algum desses lugares. Conte sua história nos comentários e não se esqueça de deixar o seu like no nosso vídeo.